Pai, é um privilégio, Deus, estar aqui na tua casa, nesse espaço reservado para reunir o teu corpo, a tua igreja. Foi um privilégio te louvar, te adorar. Foi um privilégio também ver as crianças aqui sendo ministradas e saber, Deus, que a tua semente, ela frutifica no tempo certo. A tua palavra não volta para o Senhor vazia. E é um privilégio ainda maior, Deus, ouvir agora a tua palavra. Em nome de Jesus, que ela seja pregada com integridade, com fidelidade. Que o teu Espírito toque nos nossos corações, Pai. Abra nossa mente, o nosso coração, a fim de que possamos entendê-la, mas não somente entendê-la, Pai, mas possamos vivê-la. Traga luz, entendimento aos nossos corações, ilumina nossa mente agora, para que possamos entender o que teu Espírito quer nos dizer. Nesses poucos minutos que ficaremos aqui, leva cativos os nossos pensamentos à tua presença. Que pensemos somente agora no Senhor, na tua palavra e nas necessidades que temos de adaptarmos nossas vidas ao teu padrão. Em nome de Jesus. Amém. Eu ando muito incomodado lá. Vocês sabem que eu sou professor, meu trabalho é o magistério. E eu ando muito incomodado quando eu percebo alguns riscos que a sociedade contemporânea traz para a gente. Um desses riscos chama-se smartphone. No sábado que vem, é sábado que vem, né, Ju, o Cine Semear? No sábado que vem nós vamos ver um filme aqui no Cine Semear, que é um filme sensacional. Eu conversei com o Ju e Alex virtualmente, né, pelo computador, porque a gente tinha pensado num filme, mas o filme que a gente pensava é muito pesado. Não tem sexo, né, não. É pesado porque tem muita morte, tem tortura e tudo. Então eu acho que não convém. Não convém. É o filme Última das Guerras. É um filme muito violento. Aí eu conversei com a Ju, eu sei que ela já tinha visto esse outro filme que eu sugeri, e ela gostou muito. É um filme indiano. Inclusive, o garotinho parece muito com ele. Parece demais. Hoje, esse garotinho do filme já é um jovem de 18 anos. Tá um jovem lindo, até compartilhei com a Silvia como que o nome dele é impronunciável em português, o nome desse garoto indiano, desse jovem indiano. Mas o filme chama-se Como Estrelas na Terra. É um garoto, a história de um garoto, mas é sensacional essa história. E esse filme, eu passo sempre no início do semestre como sensibilização da turma, para a gente entender as potencialidades que a gente vê, ou que a gente não vê, mas que existem. Hoje mesmo eu estava conversando no carro com a Silvia, né, de uma moça, que é a namorada de um rapaz que a gente conhece, que ela tem uma cara ruim. Sabe que a pessoa tem uma cara ruim? E se você não conversar com ela, você acha que ela é a pior das pessoas. Mas você conversou com ela 10 segundos. Você fala, gente, que pessoa linda, né? Porque a gente tem certos rótulos que a gente coloca nas pessoas e a gente não espera muito de certas pessoas. Esse filme chama-se Como Estrelas na Terra. E esse filme passa na sala de aula, por exemplo, é uma choradeira. É gente chorando, chora, sabe? De soluçar. Mas o engraçado é que eu começo a ver o filme e como eu fico na frente da sala, os alunos vendo o filme e eu acompanho no meu notebook. E meu olhar está na tela do notebook, mas como eu conheço o filme de trás para frente, frente para trás, eu, de vez em quando, meu olhar se estende à sala. Eu vejo que tem aluno, tem aluna que fica no smartphone, olhando o WhatsApp durante o filme. E eu fico assim pensando, meu Deus. Primeiro, ele está perdendo algo que é precioso para a vida dele. Porque esse filme, ele mexe com coisas importantes na nossa vida. Aí eu fico pensando, gente, em razão de uma mensagem do WhatsApp que poderia ter sido lida depois, a pessoa perde um momento especial. A gente tem que pensar muito bem essa questão da internet, gente, e do smartphone. Eu estou muito incomodado com isso. Lá no rádio mesmo, tem hora que um dia eu vou voar no pescoço de um lá. Porque o pessoal chega no debate do rádio e liga o smartphone e fica. Eu conversando, a pessoa fica lá vendo quem está curtindo. Eu falei, gente, que falta de educação. Mas olha que dependência. Você vai no médico, custa conseguir consulta no médico, não. Eu acho que todos vocês concordam, então. Oi? Desliga. Aí, assim, como você sabe que eu adoro fazer, vira pro meu irmão do lado e fala, irmão, desliga o celular. Mas sabe, gente, desliga o smartphone, pelo amor de Deus. A não ser que você não trouxe sua Bíblia, mas aí é um compromisso seu com Deus, não é comigo, não. Fica usando só a Bíblia, tá? Viu, Leia? Só a Bíblia, tá bom? O Alex foi lá pegar.
Pior que nós estamos com wireless, né? Né, Ronde? Tá com wireless agora, né? Não passa a senha para ninguém, não, porque senão o pessoal vai ficar no Facebook na hora da mensagem. Estou falando isso tudo por quê? São 15:11. Né? Essa mensagem deve durar o quê? Uma meia hora, espero. Meia horinha da sua vida. Dá para você esquecer um pouquinho do que está lá fora? Esquecer do Facebook, do WhatsApp, dos e-mails? E pensar na palavra de Deus. Porque isso pode mudar a sua vida. Então eu quero pedir a você que realmente, como eu orei, pedi ao Senhor, né? Eu peço a você, concorde comigo, quando você disse amém, que você concorde mesmo. Que Deus leve cativo o teu pensamento à presença dele. Né? Que eu espero que realmente a palavra de Deus fale ao seu coração. Estão percebendo que eu nem com a Bíblia estou, minha Bíblia acabou ficando em casa. Mas porque eu coloquei todo o texto aqui no slide. Tá? Mas é um texto que eu quero trazer para vocês hoje, que traz um tema que tem me incomodado muito. Vivendo nesse país tão injusto como é o Brasil, vivendo numa sociedade com tanta desigualdade social como é que a gente vive, e numa igreja evangélica, que nesses últimos 35 anos, que é o tempo de igreja evangélica que eu tenho, tem se adaptado tanto a esse mundo, eu acho que esse texto, ele fala muito ao nosso coração. Eu sinto que a igreja evangélica está olhando para o mundo lá fora com um olhar que não é de compaixão, que não é de misericórdia, mas um olhar de sedução. De olhar para fora e pensar, por que eu não estou ali? Por que eles estão melhores que eu? E esse salmo que nós vamos ler vai falar exatamente isso. De que esse sentimento de inveja do ímpio, inveja daquele que não tem Jesus, inveja de quem está no clube agora, nadando, jogando sei lá o quê, inveja de quem está indo para o estádio de futebol, inveja de quem está, sei lá, na fazenda, inveja de quem está dormindo em casa, inveja de quem tem um carrão importado e tem uma mansão. Essa inveja que muitos de nós temos, e não vou pedir para ninguém levantar a mão para dizer que sente inveja. Você e Deus se resolvam aí. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que esse sentimento que é tão comum hoje, já existia desde a época do rei Davi. Inveja da riqueza dos ímpios. Inveja da riqueza daqueles que não têm a Jesus Cristo. Quero começar com um pequeno vídeo. Propaganda da Renault, tá? You see this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do when you smile. Chegou o Renault Fluence. Você não imagina do que esse carro é capaz. Propaganda adequada demais ao nosso século. O cara botou fogo no carro dele porque andou num carro melhor que o dele. E tendo andado num carro melhor do que o dele, ele começou a olhar o seu carro com desdém, com desprezo. Isso é tão comum. Nós estamos aqui sentados, não tem ar-condicionado, não tem uma poltrona acolchoada, se bem que essa cadeira é muito melhor do que a que estava aqui. Mas você não tem certos luxos aqui. Pelo contrário, a maioria de nós aqui acaba dando dinheiro para manter esse ministério. Pelo contrário, a maioria de nós, depois eu vou fazer uma convocação aqui, nós vamos ter que fazer um mutirão para tentar arrebentar aquela calçada lá e melhorar aquela árvore abençoada lá, que a prefeitura não vai tirar aquela bênção. Então, você só tem serviço aqui. Aí você olha para as pessoas lá fora, que têm uma vida abastada, pessoas que não temem a Deus, você fica, gente, eu sirvo a Deus, eu faço as coisas boas, eu vou à igreja, eu dou dízimo, dou oferta, e eu perdi emprego. Eu sou fiel a Deus e eu adoeci, meu parente morreu, como é que pode? E aí você vê pessoas que são ímpias, que não vão à igreja, que não leem a Bíblia, que não temem a Deus. Você olha para essas pessoas, elas estão cheias de dinheiro, todo dia viajando para a Europa, viajando sei lá para onde, andando de avião, com roupas novas. Aí você fica, não, tá errado. Quem nunca pensou assim que atira a primeira pedra? Às vezes pensar até o seguinte, olha, eu acho que não vale a pena ser crente. Porque eu sei que tem gente que não é crente e está rica, e eu que sou crente estou batalhando, sofrendo, às vezes estou até desempregado. Pode ser o caso de alguns de vocês aqui. Esse sentimento já existia desde a época do rei Davi.
O Salmo 73, é o começo do segundo segmento de Salmos. É chamado Salmo de Asaf. Não se sabe se foi Asaf que musicou o salmo escrito por Davi, se foi o próprio Asaf que escreveu. Mas nesse momento não importa muito sabemos se foi Davi ou foi Asaf, importa sabermos que foi um homem daquela época, um homem aí antes de Cristo, que viveu e sofreu algo que a gente vive e sofre hoje. Olha que texto sério. E olha que conflito sério. Ele diz para Deus, Deus, por que eu tenho inveja daquela pessoa que não te segue? Por que os ímpios prosperam? Por que aqueles incrédulos têm sucesso e os crentes não? Diz o Salmo 73, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Eu acho legal que Asaf, vou citar como Asaf, começa o Salmo fazendo uma declaração de fé. Então já quero começar dizendo o seguinte, ninguém vai sair daqui se arrependendo de ser crente. Não é esse o nosso alvo. Pelo contrário, você vai sair daqui com mais fé ainda. Porque os Asaf diz isso, olha, Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quando eu falo Israel, porque a realidade dele era Israel. Hoje a gente pode dizer que Deus é bom para quem? Para a igreja. Você crê nisso, querido? Você crê? Você já ficou desempregado? Você já adoeceu? Lá no hospital, sofrendo dor, às vezes com um diagnóstico de morte. Você dá para dizer que Deus é bom para você? Deus é bom. No desemprego, Deus é bom. Pastor Cássio, mas como? Lembra a música que a gente acabou de cantar aqui? Quantas coisas cooperam para o bem? Quais coisas? A promoção no emprego coopera? Claro. Ganhar um carro novo coopera? Perder o emprego coopera? Perder o carro por um assalto coopera? Todas as coisas. E Deus continua sendo bom, mesmo quando a circunstância adversa vem na sua vida. A bondade de Deus independe disso. Mas é claro que humanos que nós somos, quando a gente vê uma pessoa que xinga palavrão, pessoa que não vai seguir nos caminhos do Senhor, ganhando dinheiro, às vezes é o nosso colega no trabalho, que faz coisa errada, que mente, que rouba, e esse cara está prosperando, e você não, você se fala assim, Deus, não, está tudo errado. Deus continua sendo bom, queridos. Agora, quando a gente começa a olhar isso, meu colega do emprego, que é traíra, que faz média com o chefe, que falsifica relatório, ou aquele vizinho meu que eu sei que corrompe o fiscal, vê que esse homem está prosperando materialmente, a gente começa a balançar. A pensar, será que vale a pena ser crente? Por isso que Asaf diz, quanto a mim os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu escorreguei. Por que ele diz isso? Porque ele começou a olhar para as pessoas que estavam à volta deles, que eram ímpios, que estavam prosperando. Queridos, algumas coisas a gente precisa de aprender com essa mensagem. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso. Primeiro, ser próspero materialmente, ter dinheiro, não é a mesma coisa de ter a bênção de Deus. Está claro isso? Primeiro, então, alguém que tem muito dinheiro não quer dizer que alguém é abençoado por Deus. Há riqueza que é de origem ilícita. Está claro? Segundo, pobreza, necessidades materiais não são sinal de maldição de Deus. Pessoas simples, pessoas que batalham dia a dia, pessoas que ganham pouco de salário, às vezes são desempregadas, não quer dizer que essas pessoas perderam a bênção de Deus. Enfermidade não quer dizer necessariamente que a pessoa não tem a bênção de Deus. E nem saúde quer dizer que a bênção está. A gente está querendo condicionar Deus, botar Deus numa caixinha. Por isso que vem a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, inclusive ontem eu estava vendo uma entrevista com o Sérgio Malandro, olha que nível de entrevista que eu estava vendo. E o Sérgio Malandro, ele foi o príncipe num filme da Xuxa, Lua de Cristal, Lua de Cristal. E tem um cântico que eu acho que muitas igrejas, pode gravar que não tem problema não, que se as igrejas da prosperidade ouvirem, é para ouvir mesmo. Que é um cântico que eles podiam cantar, é um cântico da Xuxa, que é assim, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é isso que a teologia da prosperidade diz? Que tudo que eu quiser, todos os meus sonhos, o cara lá de cima, Deus vai me dar. Mentira.
Deus não vai dar tudo que você quer, não, querido. Deus vai dar o que Ele quer. No tempo dEle. Agora toma cuidado. Se você começa nessa teologia da Xuxa, que é da prosperidade, você começa a balançar e a escorregar. Sabe por quê? Porque você começa a ficar olhando as pessoas que têm muito dinheiro, e a maior parte das pessoas que têm muito dinheiro são crentes ou são incrédulas? Alguém tem dúvida que a maior parte das pessoas que têm dinheiro são incrédulas? Você acha que Donald Trump é crente? O cara vai ser presidente dos Estados Unidos, ou está concorrendo para presidente dos Estados Unidos. O cara tem prédio no nome dele, o cara é um dos homens mais ricos do mundo. Não tem o menor temor de Deus. Olha no Brasil. Eu vou mostrar aqui. Conhece esse carro? Até o nome do carro é difícil, é Lamborghini. Gente, Lamborghini. Isso aqui está na frente da casa da Dinda, em Brasília. Uma mansão que o Fernando Collor de Mello tem. O Lamborghini era um dos inúmeros carros que ele tinha ou tem, sei lá, porque se a Polícia Federal prendeu, sei lá. Fernando Collor de Mello é um homem podre de rico. Olha a prosperidade, a bênção de Deus na vida dele. Mentira. Olha a origem dos bens do Fernando Collor de Mello. Querido, riqueza material não é sinal da bênção de Deus. Mas a pessoa que começa a fraquejar, como Asaf reconheceu que fraquejou, ele começa a olhar a riqueza material dessas pessoas que não temem a Deus e começa quase a tropeçar. Sabe por quê? Diz Asaf, pois tive inveja dos arrogantes. Parece que é a descrição do Collor de Mello mesmo, né? O homem arrogante, né? Quando vi a prosperidade desses ímpios. Graças a Deus que eu não tenho aqui um raio-x para ver sua cabeça e olhar para a tua história. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço, pessoas sérias, pessoas que amam a Deus, já sentiram inveja de pessoas ímpias. Daquela pessoa, como eu falei, do trabalho, que prospera no seu trabalho, se torna vice-chefe, se torna vice-líder, sei lá o quê. E você sabe que a pessoa não merece. Roubou, mentiu, e ela prospera no emprego ou você não prospera? Seu vizinho, você sabe que é o maior ladrão, sonega imposto de renda, dá nó no IPTU, faz um tanto de coisa, a casa dele só vai crescendo, aumentando, ele bota blindex, ele faz aquilo, portão eletrônico, você está lá ainda, puxando o seu portão com a mão, ainda tem que empurrar, que ele está gastalhado. Aí você fica, meu Deus, eu sou crente, ele não é. Aí você começa o discurso, que eu sou filho do rei. Vamos entender uma coisa? Esse mundo, quem é o príncipe desse mundo? A Bíblia diz que esse mundo jaz onde? No maligno. Para ganhar dinheiro nesse mundo, você vai ter que seguir a lógica de quem? Do maligno. Pastor Castro está dizendo, então, que se eu for honesto, eu não vou ganhar dinheiro? Vai, mas vai ser muito mais difícil. Porque com o suor do teu trabalho, é assim que a Bíblia diz, a gente vai comer o pão que Deus vai nos dar. Mas para ficar muito, muito, muito rico mesmo, meu filho, é muito mais fácil. Vai ser traficante. Vai ser traficante. Gente, riqueza rápida demais, questione. Vai ter gente falando assim, isso é a bênção de Deus sobre a minha vida. Será? Eu conheço líderes evangélicos que a teologia da prosperidade é a vida dessa pessoa. Era um Zé Mané. Fundou uma igreja, começou a pregar a teologia da prosperidade. O povo até que eu não sei se prosperou muito não, mas o abençoado, mal viajava daqui para Lagoa Santa, daqui para Betim. Agora só vive no exterior. Sim, é prosperidade para ele. E a origem dessa prosperidade? Tirando dinheiro das pessoas. E pior que a gente começa a ter inveja desse tipo de gente. Pior é que a gente começa a ver que são pessoas arrogantes, mas a gente começa a sentir inveja. E graças a Deus, que aí é você e Deus, você sabe quanto você sente, o quanto você não sente, mas a palavra é para você, assim como é para mim. Porque Asaf foi muito honesto, eu gosto desse texto de Asaf, ele foi muito honesto. Ele falou, Deus, eu quase caí, Deus, porque eu ficava olhando, eu tinha inveja sim. Eu tinha inveja sim. Clica para mim, por favor, onde? Puxa, Valdir, que TV você comprou, hein? 43 polegadas. Você é um homem de sorte, hein? E como fica bem na sua sala. Fininha, né? Um dia ainda vou ter uma TV assim. Mas eu tô feliz por você, viu, Valdir? Muito feliz mesmo. Valdir? Nova linha Mega Screen Toshiba. Os TVs mais avançados que você já viu. Inveja é um sentimento tão comum na sociedade que até propaganda de televisão, isso aí é óbvio, sempre Toshiba antes da LED, antes da LCD, quando fizeram a tela mais fina. Do cara fala, tudo que falava do amigo, o negócio murchava. O pessoal chama isso de olho gordo, né?
Mas sabe o que acontece? A inveja é algo ligado ao ser humano. É próprio do ser humano. Mas pior quando a pessoa tem Deus como Asaf tinha Deus e reconhece que de vez em quando sentia inveja. A inveja é próprio do ser humano. Eu não quero entrar aqui na psicanálise a fundo, não, mas o Freud mesmo dizia da questão da inveja. Ele trabalhava até a questão da inveja do feminino com o masculino. Dizendo que a mulher, ela sente inveja do homem por causa do órgão genital masculino. Dizendo que a mulher tem falta do órgão genital masculino. Ela se sente uma castrada. É Freud isso aqui. Quem quiser estudar mais Freud, vai estudar. Você vê o nível do homem. O homem era doido mesmo, filho. Mas essa questão da inveja, de olhar o que o outro tem e começar, por que eu não tenho? Gente, é difícil, né? Você saca quando a pessoa está com inveja de você? Você já sentiu isso? Às vezes a pessoa faz um elogio, mas é igual esse elogio desse olho gordo aí, que é mais querendo te secar. Por que a gente tem tanta dificuldade de ver o outro prosperar? Agora, o caso de Asaf nem é a dificuldade de ver o outro prosperar só. A dificuldade de Asaf era maior, porque não é aquela inveja só assim, se você tem um irmão, teu irmão cresce, com trabalho você não cresce, você fica com inveja. A inveja que Asaf estava falando é a inveja daquela pessoa que não temia a Deus, porque Asaf falava, se eu temo a Deus, se eu amo a Deus, eu devia prosperar. Mas é o incrédulo que prospera. Asaf estava errado. Quem teme a Deus não necessariamente vai prosperar materialmente. Quem foi, para vocês, assim, na Bíblia toda, a pessoa que seguia a Deus mais de perto, assim? Desse lado aqui, quem é? Uma pessoa que vocês acham que seguia a Deus? Davi, está aberto. Jacó, Samuel, Jó, José. Vocês estão tudo fraquinhos. Paulo, Jesus. Eu sou mais espiritual. Jesus. Vocês querem mais do que Jesus? Como é que Jesus... Bom, como é que Jesus nasceu? Na Mater Dei, né? No Hospital Mater Dei. Foi? Tinha plano de saúde? Não tinha. Ele nasceu num estábulo. Cresceu numa microempresa, não é verdade? O pai dele era um microempresário, porque hoje é chique, né, cara? Na minha época chamava carpinteiro, hoje é microempresário do ramo moveleiro. Você tem até CNPJ. Porque o cara, não, gente, todo mundo agora é empresário, é muito doido. Antes era pipoqueiro. Hoje é um microempresário do ramo dos milhos e derivados, né? Gente, José era... Oi, Ezequiel. Isso, não era um jumentinho, né? Era uma BMW. E que inclusive, jumento marcou a vida de Jesus. Ele foi, quando a mãe dele estava grávida, estava no lombo de um jumento. Quando ele entrou em Jerusalém, estava no lombo de um jumento. Sinal de quê? De humildade, simplicidade, e inclusive necessidade material. Você está disposto a seguir Jesus Cristo mesmo? Porque se disposto está, você tem que pagar o preço até disso. Aí a gente quer seguir a Jesus em tese. Porque quando a gente olha, a gente quer olhar para quem? Para os grandes homens. Billy Graham, até que eu não sei muito da história financeira do Billy Graham, mas você pega alguns assim que são podres de ricos, sabe, esses mega evangelistas, essas celebridades gospel, você quer ter o padrão de vida dessas pessoas. Toda semana é para Israel. O pessoal chega para mim, é muito engraçado, Pastor Cássio, porque pensa que a gente trabalha no rádio, a gente é rico, né? Pastor Cássio, quantas vezes eu fui para Israel? Eu falei, nunca fui para Israel. Que isso, Pastor Cássio? Você nunca foi para Israel? Como se fosse um crime não ter ido para Israel. Eu sou muçulmano que eu tenho que ir para Meca uma vez na minha vida? Que é isso, cara? Você gostaria? Eu gostaria. Hoje não, porque o negócio está meio que tenso lá. Um dia, quem sabe, eu gostaria de ir. Mas se eu morrer sem ir para Israel, não vai fazer falta nenhuma, porque eu vou morar na Jerusalém Celestial. Eu vou viver eternamente na Jerusalém Celestial, por que eu quero ir agora lá? Mas assim é chique. Aí você começa, né, a criar esse mito de que quem tem Deus está bem materialmente. Mentira! E pior, muito crente fiel começa a olhar, ouvir esse discurso e olhar para as pessoas incrédulas e fica em confusão. Dá nó na cabeça. Por quê? Olha assim, o incrédulo está prosperando. Por quê? Porque se ele é incrédulo, ele deveria falir. Não necessariamente. Ele segue a lógica desse mundo. Olha o que está acontecendo nos escândalos da Petrobras, gente. Até gente que se diz crente está envolvida nesse negócio lá. Até gente que se diz evangélica está envolvida. Deixa eu passar aqui. Inveja é um sentimento comum. Não sei se vocês conseguem enxergar o que está escrito aí. Eu achei ótimo. O que é inveja? Num predinho de apartamentos, a família faz muito isso. Quando o filho passa no vestibular,
Parabéns, fulano de tal, por ter sido aprovada na Unicinos. Aí o de baixo, grande coisa. É tão engraçado isso, né? Que dificuldade a gente tem. Grande coisa. Mas é sempre assim, quando você fala de uma conquista, a inveja é um sentimento terrível, né? Olha só a inveja, né? O garotinho olhando o sorvete da menina, ele tá com um sorvete, é interessante isso. Ele não consegue curtir o sorvete dele, o picolé dele, porque ele fica olhando o picolé da menininha. De mais um de inveja. Essa eu já mostrei aqui. É da Coca-Cola esse aí, muito bom, cara. Esse aí são apartamentos de frente. Aí o pai com a família, com Coca-Cola. Aí tá vendo o cara, né, o rapaz todo bonitão, sarado, com a moça, com a coqueteleira. Aí o cara fica animado. Vai, bobo. Sabe, é muito engraçado, porque a pessoa olha o que o outro está fazendo e fica com inveja, quer repetir o que o outro faz. E aí que é o problema, porque com relação ao incrédulo, o crente começa a ter a prosperidade como alvo de vida, e não servir a Deus como alvo de vida. E aí começa a pensar o seguinte, se para ter essa prosperidade ele fez tal coisa, eu vou começar a fazer a mesma coisa. Né? Você percebe muitas religiões, muitas seitas hoje, até que se denominam evangélicas, que estão usando estratégias ímpias com cara de evangélico. Bota uma campanha, inventa um negócio, campanha, sei lá, bota um profeta aí no nome da campanha, e começa a ter ritos, práticas, que são bem práticas medievais e católicas que nós temos aqui. Inveja. Volto a dizer, aquele que nunca sentiu e que atira a primeira pedra. E Asaf era muito honesto. E ele falou, Deus, olha, eu quase caí. Por pouco. Porque eu vi a prosperidade desses ímpios, eu senti inveja. E aí, olha o Asaf, como é que ele abre o coração e como é que ele mostra a irracionalidade da pessoa quando começa a viver pela inveja. Olha o que ele diz. Eles, está falando dos ímpios, não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Olha que interessante como é que a realidade fica segmentada na cabeça do invejoso. É igual que se diz assim, a família do fulano de tal é perfeita. A casa do fulano de tal é perfeita, o carro do fulano de tal é perfeito, a vida do fulano de tal é perfeita. Gente, alguém bota desgraça no Facebook? Alguém posta as brigas familiares no Facebook? Não. Facebook você só coloca o quê? Prosperidade, né? Ninguém bota problema no Facebook. Aí você começa a ter uma vida, uma avaliação da vida dos outros, uma avaliação de Facebook. Avaliação de Instagram. Sabe só das coisas boas. E Asaf, ele falava isso. Percebe que ele achava que os ímpios só tinham coisa boa. Olha, eles não passam por sofrimento. Você acha que o Collor passa por sofrimento? Zé Disseu? Será que essas pessoas, a vida deles é perfeita? Gente, é verdade, Silvana. A gente vê só quando estão na mídia, quando estão na revista Caras, na revista Quem. Mas e o cotidiano? E as relações familiares? E as dores que essas pessoas sentem? Eles passam dificuldade, sim. Olha, Asaf chega a ponto de dizer o seguinte, eles estão livres dos fardos de todos. Não só atingidos por doença, como os outros homens. Ele chegou a falar uma bobagem imensa. Mas ele reconhece que ele falou bobagem. Como se uma pessoa incrédula que tivesse dinheiro não passa por problema, não sofre problema de saúde, nem morre. Quando a gente cai na inveja, a gente cai num ciclo vicioso, para baixo mesmo, de autodepreciação e de hipervalorização do outro. E a gente acha que o outro é perfeito, o outro não passa por problemas. Inveja acontece isso. Pode perceber. Esposa, quando você começa, feliz é fulano, o marido dela faz isso, para ela faz isso, como se o marido da outra fosse assim, perfeito. Tinha um programa que chamava Troca de Esposas, eu não sei de que canal que era, você ouviu isso? Gente, esse programa era muito doido. Eu achava muito louco de trocar a mulher de casa e tudo mais. Mas esse programa era assim, trocava as esposas, passavam acho que era uma semana na casa de outra família. Gente, a mulher que era odiada, né? Ou a família que era odiada, né? Por uma mãe que tinha problema com a sua família, quando foi conviver com a outra, falou, nossa, gente, minha família é o céu. E o mesmo caso era a questão da família com relação à mãe. Gente, a gente tem inveja do outro, porque a gente não convive com o outro. E Asaf reconheceu isso. Asaf chegou a um ponto e falou o seguinte, eu achava que o outro não tinha problema nenhum. Tão doente que eu estava.
Por isso o orgulho lhe serve de colar e se veste de violência. E ele começa a dar características do ímpio. São orgulhosos, são violentos. Do seu íntimo brota maldade, são maldosos. De sua mente transbordam maquinações, eles planejam coisas erradas. Gente, aqui não é nenhuma descrição de nenhum partido político, tá, gente? Isso aqui apenas é um texto bíblico. Se você encaixar com algum partido político, alguma realidade brasileira, aí é você e Deus aí, tá? Eles zombam e falam com más intenções, zombaria. E em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Quando a gente vê a prosperidade do ímpio, a gente pensa, meu Deus, como é que pode? Eu lembro desse negócio dessa corrupção aí, dessas N operações que a Polícia Federal está fazendo, Lava Jato, Mensalão. Uma das coisas que mais me incomodam, graças a Deus, honestamente, eu posso dizer que eu nunca tive inveja desses homens e dessas mulheres. Mas a arrogância deles, eles roubam, desviam dinheiro, fazem caixa 2, têm dinheiro na Suíça, dinheiro em paraísos fiscais e ainda saem arrogantes. Vocês viram a arrogância, por exemplo, das manifestações que ocorreram da esquerda no meio da semana, aí, que pararam as cidades, aí começaram a distribuir coxinha, com ironia, com zombaria. Vocês viram isso? Distribuindo coxinha para dizer que quem protesta contra o governo de Dilma é coxinha. Gente, olha que arrogância. E para ser arrogante, não precisa ser rico, não. Porque a maioria que está fazendo ali é pobre. É massa de manobra da esquerda. E aí ficam oferecendo coxinha. Coisa que eles não têm dinheiro nem para comprar para casa deles. Eles ficam lá distribuindo, fazendo zombaria. Arrogância. E pior, que as pessoas que estão acima disso tudo, esses grandes líderes, que tinham discurso de esquerda, de socialismo e tudo mais, hoje são grandes donos de fortunas. A ponto de terem que pagar dinheiro para poder desviar dos verbas, isso não faz cosquinha no bolso deles. Eles dão milhões, pagam, ainda tem dinheiro. E o pior, ainda tem um bando de pessoas que faz vaquinha para ajudar a pagar a multa que as pessoas têm com o governo. É um absurdo. Agora, a zombaria, né? Isso incomoda, assim como incomodou Asaf, tem que nos incomodar. Por isso, diz, olha que interessante Asaf, o seu povo se volta para eles. Eles bebem as suas palavras até saciar-se. Olha que doido, as pessoas são arrogantes, elas têm projetos, têm maquinações, e o povo ainda segue. Segue. Você fica assim, gente, eu fico olhando certas coisas e falo, como é que pode seguir? Segue fulano, ela é uma pessoa que tinha uma trajetória simples, de repente do dia para a noite ficou rico, dono de empresa. Você tem certeza que o meio foi ilícito, mas tem um tanto de gente também que olha aquilo e segue. Acha lindo e maravilhoso e ainda apoia. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Não, como é que a gente pode julgar essa pessoa? Ela ficou rica porque está certo. Ué. Você não pode ficar julgando a pessoa. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. A visão de Asaf era essa, que os ímpios acabam prosperando muito e são despreocupados. Mas ele reconhecia que ele estava errado na sua avaliação. E ele completava, vendo a riqueza do ímpio e sentindo inveja, ele se sentia mal. Diz assim, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha como é que o discurso de Asaf era um discurso depressivo. Ele, além de achar que os ímpios só tinham coisas boas, nem adoeciam, nem morriam. Inclusive aquela foto que eu mostrei anterior ali, de um sepultamento, eu nem expliquei, mas esse sepultamento aqui é de um mafioso, um dos líderes da máfia. É o sepultamento dele. Quer dizer, mafioso também morre, viu gente? Embora Asaf achasse que nem morriam. Aí o Asaf diz, sabe, ter vindo à igreja, ter dado dízimo, ter ido lá na creche, ajudar os meninos da creche, ter vindo no CMA sábado à noite, ter vindo na reunião de oração, ler a Bíblia, isso foi inútil. O cara começou a questionar a vida espiritual dele. E ele falava, olha o que é depressão, olha o discurso clássico de um depressivo. O dia inteiro sou afligido. Você já viu quando a pessoa está mal, ela começa, porque ninguém gosta de mim? Porque todo mundo, não é sempre assim? Ou é ninguém, é todo mundo. Não é que eu passo por problema de vez em quando, é porque toda hora eu estou passando por problema. O discurso fica exagerado. Quem nunca passou por isso, de ter esse momento de crise de depressão, de achar que está tudo ruim, porque vê o outro prosperando? É aquela ideia do copo meio cheio, meio vazio. Quando a pessoa está depressiva, ela fica pessimista. Ela não vê que ela está desempregada. Não é que ela é uma desempregada. Vai passar. Ela não vê que ela está doente, que ela pode melhorar. E se não melhorar e morrer, vai estar com Deus. Vai passar. Mas o depressivo não.
Quando ele começa a olhar o ímpio, ele olha o ímpio e só vê a riqueza do ímpio. Ele não vê que o ímpio passa por problemas. E quando olha para a sua situação, ele só vê os seus problemas. Não vê que os seus problemas também vão passar. E aí ele começa a cair em si, o Asaf. E ele diz: se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Ele começa a fazer uma meia-culpa. A falar o seguinte: olha, eu estava mal, estava depressivo, mas ainda bem que eu não fui falar para o povo de Deus sobre isso, para Israel. Esse texto, esse versículo, ele é chave para entender o texto. Asaf reconhece que estava tão mal que ele dá graças a Deus de ter ficado calado. A Bíblia diz que, que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a usa, comerá do seu fruto. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, com o poder de veneno que nós temos na nossa língua. Asaf deu graças a Deus de que não foi julgar esse fel no meio de Israel. Porque ele poderia ter destilado o fel dele, o veneno dele, no meio, falando assim: tá vendo? Vale a pena servir a Deus? Os ímpios estão crescendo, estão prosperando. Mas ele não falou, ele guardou para si. E depois escreveu o salmo confessando isso. Mas ele falou: ainda bem que eu não falei. E você? Pode dizer como Asaf, ou quando você está deprimido, está questionando Deus, está questionando a igreja, você não se contém e vai fofoca para todo mundo, começa a fazer grupinho dentro da igreja e começa... Gente, eu detesto isso. Falta comunicação direta. Fica reclamando, fica minando, fica criticando a liderança, criticando Deus. Se você já fez isso, se arrependa, peça perdão a Deus. Porque, olha, a Bíblia diz que é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e pular de uma ponte do que contaminar uma pessoa que ama a Deus. Um dos pequeninos de Deus. Olha a responsabilidade de quem está aqui na frente falando. Quem está ministrando louvor ali, por exemplo. De quem está postando a mensagem no Facebook, no WhatsApp. Você pode contaminar ou você pode abençoar. O potencial de contaminação hoje é muito maior. Lá na rádio mesmo, tem algumas pessoas que nunca... Já falei com a produtora. Não convida mais. E ela, tadinha, a Priscilinha é boazinha e tudo, mas a ficha dela não cai para certas coisas, né? Ah, vou chamar fulano de tal. Eu falei: não. Por quê, Cássio? Você não lembra o dia que ele veio? Não pode. Eu falei: não pode, sabe por quê? Essa pessoa, quando veio e falou na rádio, quem ouve meu programa na rádio, não ouve um programa de debate. A igreja evangélica ainda não está madura para ouvir posições diferentes e conseguir discernir. A igreja evangélica ouve rádio, e tudo que ouve acha que é o quê? Palavra de Deus para ele. Palavra do pastor. E tem alguns casos que as pessoas falam com tanta veemência, com tanta autoridade, pessoas que foram no debate que falaram, que quem está do outro lado do rádio ouvindo, fala assim: não, isso é de Deus. Porque o fulano se diz pastor, se diz missionário. Então eu sinto que eu tenho uma responsabilidade social também, além de espiritual. Só vou colocar para falar agora a pessoa que tem equilíbrio. Pode não ter debate? Pode não ter debate, não tem problema. Eu crio, eu faço o debate. Agora o que eu não posso é contaminar a igreja do Senhor Jesus. Olha só Asaf, o alívio de Asaf, quando ele diz: se eu tivesse dito, falarei com eles, com o povo de Deus, eu trairia os seus filhos. Olha a responsabilidade minha. Já passei 5 minutos do tempo que eu falei que terminaria. Vou terminar. Eu tenho uma responsabilidade com vocês, queridos. De não deprimir vocês, mas de levantar vocês para olhar para a cruz e saber que vocês podem ter esperança sim. Agora imagina aquela mensagem que eu fico minando vocês contra Deus, contra as coisas do Senhor. É muita responsabilidade. E Asaf disse que ainda bem que ele não fez isso. Porque qual a mudança que houve em Asaf? Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terrenos escorregadios, fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente tomados de pavor. Quando ele fala santuário de Deus, no Antigo Testamento você localizava a presença de Deus. No templo, no santuário. Hoje, graças a Deus, você não precisa vir aqui à igreja, espaço físico para procurar Deus. Mas se você só vai mudar a sua visão com relação à prosperidade dos ímpios, se você chegar a Deus. Aí, filho, se você não pensar abrir a sua Bíblia, ou abrir seu smartphone na Bíblia, online lá, você não vai conseguir entrar no santuário de Deus, não. Eu tenho o hábito, eu acordo, eu uso mais a notebook. Mas eu estou me disciplinando. Primeira coisa que eu vou fazer antes de ligar a televisão, ver jornal, ou abrir o notebook para ver e-mails, eu abro no Bíblia Online. E vou fazer meu devocional. Cássio, você é muito crente. Não é ser muito crente, não, é porque eu sou muito pecador. E eu sei que se eu não chegar ao santuário do Senhor, que a palavra dele, e me alimentar e me purificar, eu vou falar bobagem durante o dia. Você quer ter uma visão correta da prosperidade dos ímpios?
se achegue à palavra do Senhor. Leia o que Deus fala sobre isso. Aí você não vai ter mais inveja dos ímpios não, sabe por quê? Porque eles passam. A prosperidade deles é passageira. São como um sonho que se vai, diz o texto. Quando a gente acorda, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Essa imagem aqui, você consegue identificar que imagem que é essa? Um castelo de areia. Como nós temos aqui alguém que vive agora na praia, conhece muito bem de praia, né, Alex? Quantos castelos de areia você já fez lá em Vitória? Nenhum. Nem em Vila Velha. O Alex ele não pode, ele mora na praia, mas ele não vai à praia. Agora, com certeza, quando você era criança, lá em Manhuaçu, você fazia muito castelo de areia. Quem já brincou? Oi? Marataízes, Guaraparis, só praia chique. Quem já brincou na praia de castelo de areia? Não é muito legal? Pior que a criança é um barato, constrói, sabe que vai vir a onda, vai destruir, mas a gente faz aquele negócio. E tem uns que fazem uns castelos tão grandes e tudo. Mas, gente, o castelo é de areia. Ele vai passar. Sabe uma coisa legal da igreja aqui? Nós não somos donos disso, sabia? Como igreja local, nosso CNPJ. Inclusive o seguinte, suponhamos que a igreja feche amanhã. Para quem vai ficar isso aqui? Nós nem somos parte de uma grande denominação. No estatuto da igreja diz que a gente vai doar para órgãos de ciência social, para entidades filantrópicas. Você sabe que isso é intencional? A igreja não ter propriedade, não ter... Porque pessoas se mataram ao longo da história por causa de propriedade de igreja, de dinheiro de igreja, de bens de igreja. Sabe o que é a Igreja Bíblica da Pampulha? Mostra a tela inicial, por favor. Pode dar um ESC aí. Deixa eu mostrar. Quando você pega, qual que é a foto da Igreja Bíblica da Pampulha? Olha lá. Aí é a Igreja Bíblica da Pampulha. Não é o prédio que está atrás, não. Igreja Bíblica da Pampulha são as pessoas. E essas pessoas são eternas. Porque com elas eu vou para o céu. Pode ser que eu vá antes. Mas com elas eu vou estar no céu. Agora o prédio, isso aqui, eu gosto muito disso aqui. Nós vamos arrumar isso aqui. Vamos fazer um mutirão. Já estou preparando vocês emocionalmente. Então vamos ter que fazer um mutirão, gente. Né? Para arrumar aquela calçada lá. Vamos fazer por quê? Para que as pessoas não se machuquem, para que fique mais fácil de locomover. Mas, queridos, se a gente não alugar mais isso aqui, vamos reunir numa casa, vamos reunir debaixo da árvore, reunir em qualquer lugar. A igreja não é o prédio. Agora, muitas vezes a gente fica com inveja. Certas religiões que compram prédios, constroem castelos. Cara, que adianta? E se Jesus voltar amanhã? Vai servir para quê? Para a igreja do anticristo, só se for. O prédio, o que o prédio conta? Conta nada. É uma casca. O que importa é a igreja que está reunida ali dentro. Castelos de areia. O que os ímpios fazem são castelos de areia. Aquele mafioso matou gente, juntou dinheiro. E aí, morreu. E a pergunta é, céu e inferno? É o que há. Lembra do cântico? São 2 caminhos para você escolher. Hoje Cristo te estende a mão para te dar salvação. O que importa não é quanto é a sua conta. O que importa não é o que você tem na poupança. Não importa o valor da casa que você mora, do carro que você tem. Isso passa, querido. Isso se vai. E Asaf, ao começar a ler a palavra de Deus, ao entrar no santuário, e eu trago fazendo analogia, ao começar a ter contato com o Senhor, e esse é meu desejo, com todos nós saímos daqui, que a gente vai sair daqui não invejando o ímpio, a prosperidade dele. Por quê? Porque a gente vai estar perto da palavra de Deus, a gente vai entender o seguinte, isso é passageiro. Não estou falando para a gente fazer voto de pobreza não, gente. Não é isso. Que Deus te abençoe, que você tenha um carro bom, para você ter mais conforto, uma casa boa, e ter um ótimo emprego. Sim, mas se isso não acontecer, não é porque Deus não te ama, não. E não tenha inveja. Se o teu vizinho ímpio, se o teu irmão que não teme ao Senhor, se o político corrupto tem riqueza, não tenha inveja, porque eles vão passar. É como um sonho. De manhã vão acordar. E vão dar tudo para ter a vida eterna. E se não tomar essa decisão antes de morrerem, eles vão continuar dando tudo, mas vão ter a morte eterna. A Bíblia diz que proveito há do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Você tem inveja do ímpio? Eu não. Quanto ao meu coração estava amargurado, no meu íntimo senti inveja. Agi como insensato e ignorante. Olha que autocrítica ele faz, né? Eu era um tonto. Como é que eu pude sentir inveja do ímpio? Minha atitude para comigo era de um animal irracional. E aquela coisa? Isso é normal. A gente sempre acha a grama do vizinho mais verde. Sempre a gente acha que o outro tem mais que eu. Isso é uma doença. A gente tem que se curar dela. Mas olha o que Asaf disse. Contudo, eu sempre estou contigo.
tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. Sabe o que era a riqueza de Asaf? Qual era a riqueza de Asaf? Era dinheiro? Era carro? Era um jumentinho novo? Era uma mansão? Qual era a riqueza de Asaf? Dá uma lidinha no texto. Qual era a riqueza de Asaf? Querer conhecer ao ir para o templo. Deus, a presença de Deus. Olha o que ele diz. Olha como é que ele declara a riqueza dele. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Queridos, eu posso dizer como Asaf que teve vezes na minha vida que eu pensei isso. Eu com 22 anos, eu era formado, já tinha feito até minha pós-graduação. Já tinha meu carro. E eu senti o toque de Deus para ir para o seminário. Largar tudo, vender tudo, que não era muito, mas eu tinha o meu carro. Vender tudo e ir para o seminário. Me dedicar ao Senhor. Isso já são 30 anos, 30 anos. Eu olho para trás e penso, fiz a coisa certa em ter me dedicado tanto a Deus. Os meus amigos, meus colegas de colégio, às vezes a gente encontra, você já encontrou com esse colega de colégio, na minha época chamava segundo grau, né? Aí você começa aquele encontro e começa aquela maior tiração de onda, né? Ah, eu sou empresário, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Começa cada um a querer mostrar que tem mais que o outro, né? Eu olho e às vezes, o que você é, Cássio? Fala assim, eu sou professor, eu sou pastor de uma igreja. Será que eu tenho vergonha disso? Será que eu tenho inveja do que o outro tem casa, tem viagens, tem coisas do tipo? Não. Sabe por que eu não tenho vergonha? Que nada há na terra que eu tenha mais do que ser filho de Deus. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Gente, isso é muito sério. Volta a pensar, Jesus Cristo, né, a imagem de Deus vivo, de Deus encarnado, não tinha bens materiais, não tinha riqueza. Paulo não tinha riqueza. Homens que amaram o Senhor. Agora, é claro que as pessoas começam a querer selecionar só quem tinha muito, né? Só pega assim no Antigo Testamento quem tinha gado, quem tinha fortuna, Salomão. Mas ser igual a Jesus ninguém quer, não. A quem tenho eu no céu, senão a Deus? E o que na terra eu quero fazer? A vontade do Senhor. Meu corpo e o meu coração, diz Asaf, poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a herança. Sabe que existe muita a tese agora, começa aquela coisa, nós somos levitas. Levitas são só os louvor. Já ouviu essa história? Que levita é só o do louvor? Não é não, gente. Todo mundo aqui é levita. Todo mundo aqui é sacerdote de Deus. É o sacerdote universal dos crentes. Sabe por quê? Porque o sacerdote, os outros, das tribos de Israel, tinha uma tribo que não tinha terra. Essa tribo é a nossa tribo. A herança dessa tribo era quem? Deus. Não era uma terra, era Deus. A minha herança não é meu carro, meu apartamento, a minha casa, não é os títulos que eu tenha conquistado. A minha herança é o Senhor. É só isso que eu vou levar para a eternidade. Isso e pessoas. Deus não vai pegar seu currículo vida na hora que você entrar no céu. Deus não vai querer a escritura da sua casa. Deus não vai querer o certificado do seu veículo. Não vai querer o seu porquinho com um cofrinho lá de dinheiro. Deus vai querer você. E Ele é a minha herança. Eu vou ter inveja do cara que tem uma mansão? Por quê? Eu sou filho do rei da eternidade. Eu não sou filho do príncipe desse mundo, não. O príncipe desse mundo pode dar essas casas para ele. Mas o meu pai vai me dar uma casa incorruptível. É uma mansão. É uma mansão celestial. Mas não é para ficar tirando onda com os outros, não. Vai ser uma vida comunitária maravilhosa. Todo mundo vai ter mansão no céu. Não vai ter um, vai ter muito, vai ter pouco. Os que abandonam a Deus, sem dúvida, morrerão. Você destrói os infiéis, tu destrói os infiéis. O ateísmo, ele tem uma aparência de solidez, mas ele não serve para nada. E as pessoas que ficam zombando de você, ficam zombando de mim, falando que nós somos tontos, elas mesmas serão destruídas pelas próprias palavras. Pode te criticar, pode dizer que você é bobo, você não ter feito a coisa errada para ter prosperidade material no teu trabalho, na tua família. Mas continue firme. Reconheça que a tua herança é o Senhor. Mas para mim, diz Asaf, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Estava claro que Asaf entendia que não tinha que ter inveja dos ímpios. Ao se chegar ao santuário, ao se chegar à palavra do Senhor, ele aprendeu que Deus é a herança dele.
E isso é melhor do que qualquer conta bancária cheia. Ah, pastor Cássio, está falando isso que você nunca passou necessidade. Nunca? É porque você não convive comigo. Já passei sim. Seja necessidade física, material, emocional. E o que eu aprendi é que tudo coopera para o meu bem. E eu sou mais que vencedor. Por quê? Porque eu estou com Cristo. Eu estou com Ele. Eu vi uma história muito legal com isso, eu quero terminar. Diz que enquanto Alex Ronde vem para frente... Pode continuar gravando, Ronde. Grava vocês tocando também. Oi? Depois edita. Diz que o garotinho... Sabe aquelas coisas que entram no avião assim, que vai uma pessoa da companhia aérea levando acompanhando o garotinho para entrar? Tem uns negócios desses, botam um crachá. Tem criança que viaja sozinha, né? Aí entraram no avião e esse garotinho foi, a comissária colocou na primeira cadeira e ele estava todo tranquilo, cheio de com negócio de colorir, né? Ele sentou lá, tá tranquilo, menino pequeno. E ao lado sentou um senhor. E começou o voo, o avião levantou o voo, e no meio da viagem começou raio, tempestade. Eu não sei quem já passou por essa circunstância. Gente, é horrível. Você não tem o que fazer dentro do avião. Eu já peguei um voo daqui para Campinas, que eu pensei que o avião ia cair, é tanto vento, aquela coisa. Aí começava raio, você fala, meu Deus. E quem já passou por isso sabe como é que são as reações dentro do avião. Gente, as pessoas perdem o norte. Elas pensam que vão morrer. Aí reza por Nossa Senhora, mas tudo. É doido, começa a gritaria. E começou essa tempestade, começou o pessoal grita, Nossa Senhora, ai meu Deus. E o cara começou a ficar nervoso, tenso também, né? E cai aquela máscara e tudo. E o cara nervoso, ele olha pro lado, ele acha estranho. Porque o garotinho estava tranquilo. Menino pequeno. Tranquilo. E o povo grita, misericórdia. E estava o menino tranquilo. Passou aquela tempestade, porque era uma turbulência, né? Passou. Aí o pessoal começa a ficar com vergonha, né? E tal. Aí o moço também respira, que também tinha ficado nervoso. Passa mais um tempo de voo. Aí ele se vira pro garotinho e fala, perguntou o nome do menino, ele falou, meu nome é tal. Falou assim, rapaz, eu tô impressionado com você, viu? Falou, por que, tio? Olha, todo mundo ficou nervoso aqui. Até eu fiquei nervoso, mas eu vi que você ficou tranquilo aqui. Eu não vi você chorando, gritando nem nada. Eu vi que você ficou quietinho aí, tranquilo. Você tem muita experiência, por que você fez isso? Tio, sabe por que eu fiz, tio? Falei, por quê? Porque todo mundo com medo, tudo. Porque meu pai é o piloto do avião. Eu fiquei tranquilo porque meu pai é o piloto do avião. Por que você vai ficar nervoso, querido? Ansioso se seu pai é o piloto do avião da tua vida. Se for preciso esse avião cair, pode ficar tranquilo que ele vai cair junto com você. E vai te ressuscitar. Assim como ele ressuscitou um dia. Ele é meu Deus. Eu posso não ter bens, ter riqueza, como meus amigos ímpios têm. Eu posso não viajar como meus amigos ímpios viajam. Posso não ter a prosperidade material que eles têm. Mas eu tenho, não é algo, eu tenho alguém que é muito maior que isso tudo. Eu tenho o meu Senhor. Queria que a gente entoasse esse cântico. Uma das partes desse cântico é exatamente o versículo do Salmo 73. A quem tenho eu no céu além de ti? Não é na terra quem eu queira mais que a ti. Pedir por favor para você ficar em pé. Se souber a letra do cântico, que você possa entoá-lo. Depois eu vou fazer uma oração. Ímpio, mas que a gente possa dar graça ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado a alcançar. Que dediquemos, Deus, não só o nosso dízimo, a nossa oferta, mas dediquemos toda a nossa vida, todos os nossos bens ao Senhor, pois tudo que temos é teu. Leva-nos para casa em paz, Deus. Derrama tua graça sobre todos nós, sobre aqueles irmãos e irmãs que agora estão passando necessidades materiais, estão sendo perseguidos por amor do teu nome. Fortalece o Senhor é a porção deles.
do Senhor é a herança desses nossos irmãos e irmãs queridos. Seja forte, Pai, com eles. O Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa força. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, queridos, o amor desse nosso Deus e Pai, a nossa porção, a nossa herança, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, amados, hoje e para todos sempre.